Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Eu desejo que estejam bem. Meus irmãos, na mensagem de hoje farei convosco sobre os anjos. E para começar, lhes direi o que eles são. A Bíblia ela diz em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que eles são espíritos ministradores. E na língua hebraica, a palavra anjo significa mensageiro. Isso aqui já nos revela algumas coisas sobre eles. Que os anjos eles são criaturas espirituais. E além disso, eles são ministros e mensageiros de Deus. Os anjos eles foram criados antes que Deus dissesse haja luz. E eles viram Deus ele fazer os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. Eles foram criados pelo Senhor para refletirem a sua glória e poder. Eles são poderosos, fortes, sábios, inteligentes, de santos, bondosos, bonitos e irrepreensíveis, muito mais do que qualquer ser humano no que andou e que anda e que andará sobre a terra. A Bíblia ela fala sobre os anjos em diversas ocasiões, no Antigo e no Novo Testamento, em que eles estão cumprindo as ordenanças do Senhor e executando as obras que lhes foram confiadas, e entregando mensagens para os homens e também. E na Bíblia existem 4 tipos de anjos mencionados: os normais que nós conhecemos e também os querubins, serafins e também os arcanjos. E falando sobre os querubins, eles estão ligados à glória de Deus e estão frequentemente exaltando ao Senhor. A palavra querubim na língua hebraica significa aquele que se ajoelha. Eles são adoradores, reverentes. E apesar de estarem em uma posição superior ao de um anjo normal, eles são humildes e não soberbos. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, é descrito as características de sua conduta e também de sua aparência. Os querubins, eles andam juntos, estão unidos aos seus companheiros e trabalham em equipe. Eles seguem a Deus e não se desviam dele nem para a direita nem para a esquerda. Eles possuem 4 asas. Com 2 delas eles voam e com 2 delas eles cobrem os seus próprios corpos para se conservarem e também para não serem cobiçados pela sua beleza. Eles têm 4 rostos simbolizando características do Criador. O rosto de um homem simbolizando o amor e o entendimento. O rosto de um touro simbolizando a força e o poder. O rosto de uma águia simbolizando as alturas, porque Deus ele habita nas maiores alturas. E também a visão. Deus ele vê muito bem as coisas que estão de perto e de longe. Ele vê as coisas que também estão ocultas e encobertas. E também e os querubins possuem o rosto de um leão, simbolizando a valentia e também o domínio. E falando agora a respeito dos serafins, eles são anjos muito chegados à presença de Deus, estão até mesmo na sala de seu trono. Eles possuem 6 asas, com 2 eles voam e com 2 eles cobrem seus rostos e com 2 seus pés, porque eles não se consideram dignos de olharem para a face de Deus, nem de pisarem no mesmo chão em que os pés deles estão pisando. Eles são muito reverentes e devotos ao Senhor. E além disso, eles são tão puros e também eles se dedicam tanto a Deus que eles são chamados serafins, que significa abrasador, porque eles são espíritos muito fervorosos. Na Bíblia Sagrada há poucas informações sobre eles, mas o pouco que há já nos fala bem do que eles fazem. Eles louvam a Deus, santificam o seu nome, proclamam a sua glória, o reverenciam, se dedicam a Ele e proclamam a sua glória, acho que eu já mencionei, de maneira tremenda. Eles são puros e também eles purificam aquilo que está contaminado. Se você quiser ler o texto em que eles aparecem, então leia Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 7. E agora falamos sobre o próximo tipo de anjo, os arcanjos. Os arcanjos, eles são os príncipes dos espíritos.
A palavra arcanjo significa o primeiro anjo, ou o primeiro mensageiro. Eles estão no topo da hierarquia angelical. A autoridade deles só é menor do que a de Deus, porque Deus, ele é o rei, rei dos espíritos, o rei dos anjos, rei sobre todas as coisas. Como os arcanjos, eles são príncipes, e com base na Bíblia Sagrada, podemos acreditar que, como príncipes, eles temem a Deus, são justos, nobres, sábios e prudentes, e que eles governam com justiça e sabedoria. Os arcanjos não possuem seus nomes revelados, apenas, exceto um, o arcanjo Miguel, o príncipe espiritual de Israel. Os arcanjos, eles são guerreiros e também líderes militares. E eles têm como uma de suas tarefas protegerem uma nação ou um reino de príncipes e exércitos demoníacos. E os arcanjos, eles trabalham especialmente na área da política, influenciando os governadores nas suas tomadas de decisões e determinando o rumo que o governo e o povo terá, se será bom ou não. Para que os arcanjos de Deus, eles tenham mais poder e autoridade para combater contra os príncipes das trevas e para que eles influenciem o governo a não praticar o mal, mas a fazer o que é justo e bom, é necessário que a igreja, o povo de Deus, tome certas atitudes para que isso seja feito. E as atitudes estão em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 14. Provavelmente você já sabe, mas ainda assim eu lerei. Está escrito: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para que a nação ela seja governada pelo Senhor e seus arcanjos, e não por Satanás e seus principados, é necessário que a igreja ela tome essas atitudes, que ela se humilhe na presença de Deus. Isso quer dizer o quê? Que ela se abaixe, que ao invés da igreja ela exaltar a si mesma, que ela se abaixe, que ela se coloque no chão. Então, é necessário que ela também ore ao Senhor, que ela busque a sua presença, e que ela dê meia volta de seus maus caminhos e se arrependa de seus pecados. Se a igreja fizer isso, Deus ele perdoará os nossos pecados e também ele abençoará a nossa terra. E consequentemente também ele vai abençoar o governo e o povo também. Ora, meus irmãos, esta foi a mensagem de hoje sobre os anjos. Os anjos, eles são criaturas maravilhosas e também magníficas. E uma coisa que eu quero dizer é que se porventura você que está me assistindo deseja ser semelhante aos anjos, então lhe digo que o que você precisa fazer é imitar as características deles que lhes convém. E as principais deles são se sujeitar a Deus e servir a Ele, ouvir a sua palavra e anunciar ela, porque as principais características dos anjos é que eles são ministros e mensageiros de Deus. E isso é uma das principais coisas que eles fazem e também dizem. Meus irmãos, se essa mensagem agradou a vocês, peço que apertem o botão de gostei e também compartilhem ela. Deixe o seu comentário e se caso vocês ainda não são mais inscritos, peço que se inscrevam no meu canal e ouçam também as outras mensagens que eu tenho enviado ao YouTube, para que vocês conheçam mais a Deus e a sua palavra e os compreendam ainda mais do que antes. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, meus amados e queridos irmãos e irmãs. E até a próxima, se o Senhor quiser. Amém.